Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Como vocês estão vendo aí pelo título, hoje a gente vai falar sobre oferendas ou sobre dívidas, aquilo que a gente precisa ou não dar em troca para um espírito da Goetia. Esse é um tema que eu já havia falado essa semana lá no meu Instagram. Eu fiz alguns stories, fiz um post lá falando um pouquinho sobre, de algumas perguntas que eu recebi sobre esse tema. Mas eu pensei em trazer aqui para o YouTube também para a gente conseguir falar um pouquinho, assim com mais calma, com mais detalhes sobre esse assunto. Então decidi fazer esse vídeo aqui também. Antes de começar o vídeo, eu só queria passar um recadinho bem rápido aqui acerca do curso de Goetia. Muita gente está perguntando aí quando que o curso vai lançar. De certeza a data já está definida, tá? Dia 6 de novembro, a partir do dia 6 de novembro, o curso de Goetia ele já vai estar disponível, a primeira turma. As vagas para essa primeira turma elas são limitadas, então se você tem interesse, fica atento aí. Eu vou estar sempre anunciando aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook. Os anúncios vão sempre estar aparecendo aí para vocês não perderem exatamente as datas, já que são vagas limitadas para essa primeira turma, beleza? Sobre valores, muita gente está perguntando também sobre o valor do curso. O curso nessa primeira turma, pessoal, ele vai estar saindo pagamento único, acesso vitalício a R$ 497, beleza? E a gente está correndo atrás também, eu tenho recebido alguns pedidos, sobre parcelamento no boleto. Então eu estou correndo atrás de repente alguma empresa de financiamento estudantil, espero que aprovem um curso de ocultismo, para poder facilitar para vocês fazer o pagamento via boleto, porque até então a Hotmart, que é o nosso gateway de pagamento, eles não aceitam parcelamento por boleto, mas parcelamento via cartão, para quem tem cartão, vai estar acontecendo normalmente, mas eu vou, prometo para vocês que eu estou correndo atrás também de alguma forma de parcelar esses valores no boleto para vocês, para ficar aí mais fácil para quem está buscando estudar, mas que agora de momento não está conseguindo investir muito, beleza? Para quem ainda não sabe se vai adquirir o curso, que ainda está meio incerto, ainda está entendendo exatamente o que é a Goetia, vale lembrar que a gente também está com um evento gratuito acontecendo sobre Goetia, que é a Semana dos Mistérios da Goetia, as inscrições estão abertas. Esse evento ele vai acontecer do dia 1 até o dia 6, o link está aqui na descrição, primeiro comentário fixado também, para você entender melhor sobre como que é esse projeto, sobre esse evento e também para se inscrever. Basicamente, em essência, vai ser uma série de lives, várias lives aí exclusivas com bastante conteúdo aí inédito sobre Goetia, e se você se inscrever, você vai garantir acesso a essas lives depois, mesmo que você não consiga assistir ao vivo, depois com calma você pode assistir no seu tempo, desde que você esteja inscrito aí. Então o link está aí na descrição, primeiro comentário fixado, para vocês saberem um pouquinho mais aí sobre a Semana dos Mistérios da Goetia, e aí sim, a partir do dia 6, o curso de Goetia, a primeira turma, já vai estar disponível para aqueles que quiserem se inscrever oficialmente e se tornarem aluno aí do curso. Logo logo a gente vai atualizando vocês aí com mais informações, beleza? Chega de papo, vamos então agora pro assunto. Bom, esse assunto ele começou lá no Instagram porque eu recebi uma dúvida, não foi a primeira vez que eu recebi esse tipo de dúvida, de uma pessoa que disse pra mim que estava meio inseguro de praticar, eu começar a prática na Goetia, por ficar com receio de ficar devendo aos espíritos. E eu já vi muita gente falando isso, já vi muitos alunos comentando sobre isso. A gente tem receio de começar na Goetia, chamar o espírito, fazer o pedido veio, o resultado veio, mas depois fica com medo de estar devendo algo em troca pro espírito, e o espírito vir cobrar, e aí começar a ter resultados negativos em decorrência disso. Esse, pessoal, é um pensamento, ele é um receio até que justificável. Eu não julgo, eu entendo porque as pessoas têm esse pensamento e esse receio. Em essência, qual que é a origem disso? Aqui no Brasil, a espiritualidade geral fora cristianismo, ela é bastante influenciada pelas vertentes afros de um modo geral. Eu tiro isso até pelos meus alunos. Eu tenho centenas de alunos e da grande maioria que eu consegui conversar, entender mais sobre as origens de caminhada espiritual de cada um, eu chuto que 70% das pessoas que eu ensinei magia aqui no Brasil são pessoas conectadas, seja no passado, seja no presente, às tradições afro, de um modo geral. E aí, como vocês sabem, nas tradições afros, a gente tem aquela conduta de chamar o espírito, pedir pelo resultado, fazer o pedido em si, o pedido do resultado veio, depois se faz uma oferenda, ou já se faz uma oferenda já ali de início, enfim. A espiritualidade afro, de um modo geral, trabalha com esse sistema de trocas. E, querendo ou não, falando de comunidade mágica, as pessoas que estudam magia, muita gente tem como base dessa questão de lidar com as entidades, de tratar as entidades, tem como base essa essência das trocas meio que por igual, de entregar algo, de prestar uma oferenda, seja antes ou seja depois que esse resultado vir.
Então, isso de certa forma está enraizado, né, na comunidade. Por isso que eu não julgo, por isso que eu entendo perfeitamente por que algumas pessoas ainda têm esse receio. Porque estão acostumadas de praticar, em outros sistemas de praticar, e outras manifestações de espiritualidade, as trocas, né, as oferendas. E aí muita gente acaba trazendo isso também para o sistema da Goetia. Mas a Goetia, pessoal, ela não tem nada a ver com muitos outros sistemas de magia. A Goetia é um sistema de magia assim, muito peculiar, muito singular. E ela não trabalha com trocas, não dessa forma direta, de você já colocar algo para o espírito, ou que o espírito da Goetia executou o ritual e depois você vai lá e coloca algo em troca. Não é assim que funciona. Tanto que, em nenhum momento, salvo alguns espíritos que o Grimório fala que ele só vai atender se houver ali algum tipo de oferenda, mas para a grande maioria dos espíritos e na grande maioria dos grimórios de tradição salomônica que falam de evocação de espíritos da Terra, nenhum deles menciona oferenda. Nenhum. Existem várias instruções sobre chamar espírito, etc, etc, fabricação de ferramentas, mas em nenhum momento é mencionado sobre troca. E isso tem um motivo. A ausência dessa instrução de dar algo em troca é porque justamente não ocorre essa troca, ao menos não diretamente. Os espíritos eles têm sim algo a ganhar quando o magista o evoca. Porque também muita gente tem um pensamento equivocado de que, principalmente na Goetia Salomônica, né? A Goetia Salomônica é injusta com o espírito, porque você chama o poder divino e coloca a autoridade do poder divino em cima do espírito, o espírito é obrigado a fazer aquilo ali. Né? Muita gente ainda tem esse pensamento de que a Goetia Salomônica ela escraviza os espíritos e os espíritos são injustiçados, eles não têm nada a ganhar. Eles fazem porque foram obrigados a fazer e fica por isso mesmo eles saem perdendo. E por isso também muita gente tem medo, né, de praticar a Goetia Salomônica por medo de retaliação com os espíritos. A gente já falou em outros vídeos aqui, né, do canal sobre Goetia, que não é exatamente bem assim, tá? Então vamos entender primeiramente o que um espírito da Goetia, né, um espírito não nascido, a maioria deles, espíritos que estão aí há séculos, que existem, estão presentes, né, no astral da Terra há séculos, há milênios, o que eles têm a ganhar com um magista que o evoca? O básico do básico é vela e incenso. Vela e incenso, se ele purifica a vela e incenso, entrega, acende, coloca ali e tal. Coisa básica que todo sistema de magia tem. Todo sistema de magia tem vela e incenso envolvido, né? A grande maioria deles envolve vela e incenso. Então esse é o básico, é a primeira energia que você entrega, a energia das velas, do incenso. Porém existe algo muito maior que vai além de questões físicas, e aqui que está a chave. O ganho dos espíritos não é físico, ele não é material. O ganho dos espíritos, ele é um ganho espiritual e é um ganho assim meio abstrato. Vamos direto para tentar explicar isso da melhor forma para vocês. No universo, pessoal, tudo deve ter um propósito. Tudo. Tudo no universo tem um propósito. Se põe no lugar de um espírito, se põe no lugar de um Daimon da Goetia. Imagina o que seria a imortalidade. Imortal, você vive para sempre, você não morre. Você está aqui no astral da Terra e você está ali vivendo, vendo os séculos passar, os milênios passar. Tentem conceber o que é essa ideia da imortalidade, porque muitas pessoas não têm essa concepção da imortalidade. O que é para um ego viver dentro da imortalidade, né, ali isento do espaço e do tempo. Os espíritos, pessoal, todos eles, seja daimons, seja elementais, seja anjos, seja espíritos da linha afro, tudo no astral, se tratando de entidades, de energias, tudo tem um propósito. Cada um deles tem o seu lugar, cada um deles executa as coisas de maneira diferente e tem algo a oferecer para a humanidade. Alguns têm algo de positivo, outros têm algo de negativo, mas tudo tem algo a oferecer, porque tudo tem um propósito. E para esses espíritos, principalmente espíritos que são dotados do ego, viver a imortalidade sem ser conhecido, ou simplesmente viver ela por viver, estar ali existindo, não faz sentido. Então, o que torna, o que dá sentido à imortalidade, à vivência imortal, é a presença de um propósito. Eu sempre falei para vocês aqui no canal que os Daimons da Goetia eles não são muito diferentes dos seres humanos. Eles possuem o mesmo ego que a gente. Só que, claro, por conta de serem imortais e serem espíritos, eles têm muito mais sabedoria. Infinitamente mais sabedoria por já terem presenciado e absorvido muito conhecimento ao longo da história desse planeta. Então, nós também, nós seres humanos, a gente também consegue enxergar que a nossa existência, ela também é movida por um propósito.
Mesmo que a gente seja mortal, a gente precisa ter um propósito para viver, para significar a nossa existência, que é a nossa encarnação. Então, esses espíritos, conforme a gente vai evocando eles vão ganhando notoriedade. Porque imagina só, você escolheu um espírito entre centenas de milhares de entidades no mundo espiritual que poderiam te ajudar na sua demanda, você escolhe justo ele. E aí você executa o ritual, recebe o espírito, trata o espírito de maneira respeitosa, pede, se for possível, se estiver dentro das virtudes dele, ele concede. Mesmo que você não dê algo em troca, algo físico, algo material, você está dando algo em troca que é consideração. Uma vez que você recebe o pedido, você obviamente vai ficar feliz com aquilo. Você obviamente vai ficar contente com aquilo. Poxa, chamei o espírito tal, ele me concedeu. Olha que legal. Tipo, tô feliz, o resultado veio, tô satisfeito. E isso, pessoal, poder mental, o poder da vontade. A gente atribui notoriedade ao espírito, mesmo que de maneira automática, mesmo que de maneira inconsciente. É normal, você chamou, o espírito ajudou, o espírito colaborou com você, trouxe o resultado, não trouxe nenhum tipo de consequência negativa, só sobra uma espécie de gratidão. E é justamente esse reconhecimento, essa notoriedade, essa credibilidade que você, enquanto magista, atribui ao espírito, que faz a egrégora dele, a energia dele ser potencializada. Porque vamos supor que um desses espíritos da Goethe eles simplesmente fossem esquecidos. Que tudo que se sabe sobre eles fosse apagado dos grimórios. Então não tem nome, não tem selo, não se sabe quem ele é, não se sabe o que faz. Ele não existe. Para todos os efeitos, ele seria realmente um fantasma. Um espírito ali de canto, esquecido. Mas para esses espíritos que possuem ego, que já foram muitas vezes cultuados no passado, que já são espíritos que estão acostumados a serem chamados pelos seres humanos, essa notoriedade, essa importância que a gente dá ao chamar eles e tudo mais e trabalhar com eles, é o que sustenta, é o que de certa forma traz poder a eles, é o que engrandece a egrégora deles. Nem todo espírito tem como objetivo, tem como ambição criar uma egrégora gigantesca, mas com certeza ter uma egrégora grande é muito melhor do que nenhuma pessoa no mundo te chamando para fazer nada e aí a sua memória ser simplesmente apagada e esquecida do planeta e da história, né, da humanidade e da espiritualidade desse planeta. Entendem? Então, os espíritos da Goethe, por mais que alguns deles às vezes resistam, às vezes partam de condutas mais maliciosas, a grande maioria deles, ou todos eles, tem algo a ganhar a oferecer esses serviços à humanidade. Porque enquanto eles estão sendo evocados, eles estão sendo lembrados. Enquanto eles estão sendo lembrados, existe energia sendo enviada para a egrégora deles. E eles vão se fortalecendo. A notoriedade deles vai aumentando, né? A credibilidade deles vai aumentando, esse renome vai aumentando. E isso é o que concede poder a um espírito. Isso é o que concede poder, né, a uma entidade. Esse é o negócio. Então, a troca aqui, ela não é uma troca física, material, como eu falei antes. Ela é uma troca, assim, um pouco mais sutil, né? A gente está falando de algo de concepção mesmo, né? De alimentar a egrégora do espírito. Então, quanto mais pessoas evocando, mais notoriedade ele tem, mais pessoas, né, colocando essa credibilidade, e assim ele vai crescendo. Então, como eu falei, propósito, pessoal, tudo aqui se define na questão do propósito. Eu sempre falei para vocês também que o propósito dos anjos é auxiliar a humanidade. O propósito dos anjos é trabalhar para ajudar a humanidade no nosso processo de desenvolvimento. Com os daimons não deixa de ser diferente. A diferença é que os daimons eles não são obrigados a ajudar o ser humano. Os anjos sim, eles têm um propósito definido pela força criadora, eles não têm esse livre-arbítrio. O daimon ele tem um livre-arbítrio. Se ele não gostar de você, se ele não for com a sua cara, ele não vai te ajudar. Mas se você fizer o ritual corretamente, certinho, abordar o espírito com respeito, se tiver o seu pedido tiver condizente com os ofícios dele, você chamar ele respeitosamente e pedir, ele vai te atender. Ele vai te atender, não tem por que não te atender. Entendem? Então só se realmente você o desrespeitar, se você não abordar ele da maneira correta, se ele não gostar de você, não for com a sua cara, ele não vai te atender. Porque ele tem esse livre-arbítrio. Mas, em outras ocasiões, para outras pessoas, em outras situações, esses espíritos vão atender esses pedidos novamente, porque é esses atos de executar, de trazer esses resultados, que dão propósito na existência deles. E é o que continua fortalecendo eles ao longo de séculos.
Por isso que na Goetia a gente não dá nada físico em troca, ao menos não necessariamente, tá? Ao menos não necessariamente. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas sentem que devem dar algo em troca, dar o espírito. Você chamou o espírito, o resultado veio, e aí você sente, pô, eu sinto que eu deveria dar algo em troca ali. Se você sentir isso, tá tudo bem. E você tem esse direito de dar algo em troca ao espírito, de fazer uma nova ritualística e colocar ali algumas cortesias no altar e fazer, né, uma oferenda, fazer uma dedicação, fazer algum tipo de homenagem ou agradecimento formal ao espírito. Mal não vai fazer, o espírito vai receber isso bem. Mas a gente tem que entender que isso não é obrigatório. Isso é só algo a mais. Isso aqui é feeling. Isso aqui é muito pessoal. Vai de magista para magista. Pessoal, eu já fiz muito ritual. Eu falei isso lá no Instagram semana passada. Já fiz muito ritual, por exemplo, com Astarô, com Agares, que são os espíritos que eu mais trabalho assim, em relação à quantidade de rituais que eu já fiz até hoje. E até hoje eles nunca me pediram nada em troca. Muito espírito da Goetia nunca me pediu algo em troca. Então eu chamo, peço respeitosamente, formalizo o pedido, o resultado vem sem nenhum tipo de consequência negativa, e mesmo assim eu não sou cobrado, eu não fico em dívida, porque eu sei que, de certa forma, eles já estão ganhando ao fato de eu estar ali trabalhando com eles, e eles executando o rito, eu partindo de uma abordagem respeitosa, o resultado vindo, eu ficando grato pelo resultado, eu atribuindo credibilidade ao espírito, e a egrégora dele crescendo, crescendo, crescendo. O meu pensamento, ele se soma ao inconsciente coletivo, a minha vontade, a minha consideração, ela se soma ao inconsciente coletivo, e o inconsciente coletivo, como eu ainda quero falar com vocês aqui em vídeo, ele tem muita influência no plano espiritual. O plano espiritual é bastante movido pelo inconsciente coletivo. Então, ali é onde ocorre a troca. Ali é onde ocorre a troca. Eu tenho consciência de que os espíritos da Goetia, eles são uma das várias outras entidades presentes no corpo de Deus, presentes no astral da Terra, e cada uma delas tem algo diferente a oferecer, tem algo diferente a auxiliar os seres humanos. Cada um deles tem as suas expertises, e a postura do mago diante disso é escolher um espírito, chamá-lo, fazer o pedido. Se o espírito não quiser fazer, você parte para outro espírito, de preferência, para não ficar arrumando encrenca para com o espírito. Então é melhor assim, do que forçar as coisas. Então é assim, basicamente, que funciona, pessoal. Infelizmente esse não é o tipo de coisa que a gente encontra, né, nos grimórios. Seria muito mais fácil de conceber isso se isso já tivesse explícito para nós. São coisas que a gente aprende só na prática mesmo, né? Isso são coisas que eu aprendi, que eu comecei a refletir, até perguntando para os próprios espíritos. Parte do que eu falei aqui para vocês são coisas que eu aprendi com os próprios espíritos, perguntando a eles como que funcionava, né, no plano espiritual. Sobre essa questão de propósito, sobre essa questão das pessoas chamando, se realmente é assim, né? E eu tive aí respostas, né, de diferentes espíritos de que é dessa forma, que o ato, né, de várias pessoas, centenas, dezenas de magistas, ao longo de dias, semanas, anos, séculos, os chamando, é o que, de alguma forma, atribui poder a eles. Então eles não reclamam de serem chamados, né, pelos seres humanos. Eles reclamam de serem chamados pelos seres humanos, partindo de uma abordagem arrogante, de uma abordagem desrespeitosa, e seres humanos fazendo pedidos fúteis. É isso que os Daimons reclamam. É disso que eles reclamam. Mas, novamente, partindo da abordagem correta, ritualística correta, com respeito, sabendo pedir, sabendo ter bom senso do pedido que você está fazendo, o espírito ele vai receber o seu pedido com tranquilidade. Então a gente não pode confundir as coisas, a gente não pode generalizar as coisas. É muito importante que a gente tenha esse bom senso, né, de observar as coisas assim por uma outra perspectiva, certo? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem melhor sobre isso. Como eu falei, se vocês se sentirem futuramente na prática de vocês, depois de um tempo, se vocês quiserem colocar algumas coisas a mais, além das velas e incensos, de repente você coloca ali uma taça de vinho, um uísque, uma bebida, alguma coisa. Se você quiser, né, colocar essas cortesias assim para estreitar o vínculo com a entidade, você tem essa liberdade. Eu faço isso. Se vocês repararem em algumas fotos de rituais, vocês vão ver que, além de vela e incenso, tem algumas outras coisas ali. Mas é só para espíritos que eu já trabalho há bastante tempo, espíritos que eu já tenho uma confiança, espíritos que já me trazem resultado há muito tempo sem me pedir algo em troca, resultados assim bons, resultados que não trazem nenhuma consequência negativa. E aí não tem jeito, né? Eu, assim, para demonstrar também uma boa fé da minha parte,
depois de um tempo ali o espírito colaborando, eu acabo colocando algumas coisas a mais também para somar, né, para dedicar mais energia ao espírito e ele aproveitar essa energia para a egrégora dele, para o crescimento espiritual dele, né, energético dele, de alguma forma. Então existe essa possibilidade, mas a gente precisa entender que isto não é algo obrigatório ou fundamental do sistema da Goetia. A gente está lidando aqui com entidades realmente diferentes. E aí a gente precisa entender essa diferença para saber como que funciona, né, na prática esse trato, esse ato de lidar, né, com essas entidades, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido de alguma forma. Sugestões, deixem aí sempre nos comentários. Próximas semanas a gente vai estar continuando a falar sobre Goetia. E não se esqueçam, um curso de Goetia em breve, Semana dos Mistérios da Goetia, várias aulas gratuitas, links estão aí, primeiro comentário fixado e na descrição também, beleza? A gente se vê em breve. Bons estudos, boas práticas.